Olá, pessoal. Eu sou a professora Flor Silva de História aqui do Enseja e hoje falaremos sobre o capítulo 4, Cidadania e Democracia, que tem a ver com as construções da lei trabalhista a partir do finalzinho do século XIX e começo do século XX, tá? Porque temos que abordar esta época antes de entrarmos propriamente nas questões das leis de trabalho. As leis trabalhistas, elas foram necessárias para a história dos trabalhadores em geral, porque esses trabalhadores viviam em situações insalubres, trabalhando nas fábricas advindas da industrialização das grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro aqui no Brasil. Essas leis trabalhistas, elas devem ser pensadas e até foram projetadas uniformemente, aonde todos teriam direitos e deveres dentro do campo do trabalho. Porém, e infelizmente, até hoje, no Brasil, ainda existem uma grande camada da população que trabalha aquém dessas leis trabalhistas, ou seja, 53% de todos os trabalhadores do Brasil hoje não recebem 13º salário, porque eles trabalham, mas não têm o seu registro na carteira, não tem ali todos os seus direitos constituídos na Constituição Federal de 1988, que não são respeitados para toda a classe de trabalhadores. 46% de todos os trabalhadores do Brasil hoje trabalham sem carteira assinada, ou seja, sem registro. Nunca trabalharam com carteira assinada, melhor dizendo. A importância da comunicação para, para a consciência popular quanto às leis trabalhistas, ela é muito importante, porque uma sociedade que não tem consciência dos seus direitos e dos seus deveres, logicamente é uma sociedade que é enganada, que é facilmente manipulada por seus governantes. E a partir disso, eles aceitam qualquer coisa, né? Ou se sujeita a qualquer precariedade de trabalho. No final do século XIX e início do século XX, o crescimento das indústrias nas grandes cidades brasileiras foram demasiadamente volumosa, principalmente nas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Não nos esqueçamos que no finalzinho do século XIX, mais precisamente no ano de 1888, houve no Brasil o final da escravização. E com isso, muitos trabalhadores, o que seriam aí os futuros trabalhadores, né, e ex-escravizados, foram para o mercado de trabalho, foram viver nas grandes cidades. São Paulo e Rio de Janeiro era o destino principal deles, em busca de melhores condições de vida. E essas indústrias empregavam então um número muito denso desses trabalhadores, dessas pessoas que tinham sido ex-escravas e que estavam em busca também de um posto, né, um lugar ao sol, juntamente com os outros trabalhadores, inclusive os próprios imigrantes que já chegavam nesta época no país em grande volume. Infelizmente, essas indústrias também agregavam trabalhadores mirins, ou seja, as crianças e jovens de 12 para 15 anos, tá? Trabalhavam, e às vezes até menores também, de 12 anos. Elas trabalhavam em situações insalubres e juntamente com seus pais por horas excessivas durante o dia, mais ou menos de 12 a 16 horas por dia de trabalho, para ajudar no orçamento e escapar um pouco da miséria que tinham na época. Tinha poucas ferramentas de trabalho, pouca proteção pessoal nas indústrias,
o ambiente era pouco apropriado, fechado, abafado. Não havia uma pontualidade no pagamento de salários e muitas vezes a greve, né, ou a ameaça de greve era a única fonte de resistência dos trabalhadores, dos operários, e eles usavam essa ameaça de greve para conseguir receber os seus honorários. As crianças, elas deixavam de estudar também para poder trabalhar e ajudar no orçamento de casa. Então, elas estudavam um pequeno período do seu dia, saíam para fazer uma refeição ou outra e iam correndo para as indústrias aonde trabalhavam juntamente com seus pais para levar um pouco mais de renda para dentro de casa no final do mês e com isso fugir um pouco ali da fome e da miséria que era flagelos muito presentes nas famílias pobres desta época do século final do século XIX e começo do século XX. Então, outro fator interessante é que os donos das indústrias, para criar um ambiente de que estava ajudando, de que queria o bem-estar daqueles funcionários, eles também construíam. Opa, desculpa aí, falha. Eles construíam casas, né, comunidades de chamadas aí de alojamentos, tá? Só que esses alojamentos eram considerados pelos trabalhadores como sendo um presente de grego. Por quê? Geralmente era feito de construções muito mal acabadas, sem forros, sem assoalhos, e isso trazia o quê? Muito calor em épocas de temperaturas altas e muito frio em épocas de temperaturas baixas. E fora que o aluguel também pago pelos trabalhadores ou descontado na fonte, né, descontado ali dos seus salários, eram algo também muito grande, muito alto e não compensava. Então, os trabalhadores, eles trabalhavam muitas horas ao dia, recebia muito pouco salário e ainda tinha que pagar alto aluguel para o próprio dono da indústria, que para se fazer de bom, construía esses alojamentos bem próximos às indústrias, meio que para também ter um certo domínio, né, uma certa vantagem para que esse trabalhador estivesse na hora exata para trabalhar e também pudesse sair mais tarde da noite sem ter a desculpa de que morava longe, né, porque esses alojamentos eram construídos ali, geralmente ao lado dessas grandes indústrias. Pessoas doentes, então, era demais, né, por conta dessas casas e propiciava com essa irregularidade de temperatura aparecimento de alergias, aparecimento de doenças respiratórias constantes e as pessoas doentes, logicamente, em dado momento, elas eram afastadas dos seus postos de trabalho e, sendo afastadas do seu posto de trabalho, elas eram tiradas fora ali da folha de pagamento, ou seja, não recebia o seu salário e, com isso, acarretava mais fome dentro das casas, das famílias, mais miséria. Aí, em dado momento, se o problema de saúde se agravasse e a pessoa começasse a faltar muito no serviço, acabava que ela era mandada embora. E aí vinha outro flagelo, que era o desemprego, e com isso criava um ciclo vicioso naquele sistema trabalhista. Com tudo isso, então, fica claro a importância que houve ou que teve das leis trabalhistas que garantia o mínimo de condições para esses operários, para esses trabalhadores atuarem e até mesmo sobreviverem naquela sociedade. Esses direitos, então, eles trouxeram, entre outras coisas,
a cidadania, que nada mais era do que o reconhecimento da existência dentro daquela sociedade de um ser que tinha seus direitos e seus deveres constituídos e respeitados por todos, tá? Então, é importantíssimo a gente lembrar que as leis trabalhistas veio após muita luta, muito sangue derramado, greves, conjuntos, né? Ou seja, união da sociedade trabalhista, que deu também origem mais tarde ali o aparecimento de sindicatos e a consolidação lá na época do governo Vargas da CLT e das leis trabalhistas verdadeiramente como a gente conhece nos dias de hoje. Saldo aqui também que é importante que todos nós leiamos mais sobre a história do trabalho e sobre a história das lutas pelos direitos trabalhistas. Não fiquemos presos apenas no que traz a apostila do INSEJA, mas ler, ir muito adiante, fazer pesquisas na rede, buscar um conhecimento científico ali com os documentos oficiais para entender melhor o que é ou o que foi, né, esse período difícil que os trabalhadores viveram para que hoje a gente tivesse aí uma certa representatividade dentro da sociedade e também para entender que uma reforma trabalhista mal feita por esses governos que hoje nos detêm como desgovernos, se ela for feita como ela na verdade já foi, né, tida como um privilégio apenas para a classe dominante, nós da classe trabalhadores só temos a perder, porque vai ser um retrocesso de pelo menos 100 anos naquilo que nós já havíamos conquistado com tanto suor e lágrima. Até a próxima aula. Peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, caso você não seja ainda inscrito. Até a próxima.